da gente comentar sobre essa situação, antes da gente tratar sobre isso, o Timão foi a campo ontem e venceu a equipe do Vasco da Gama, uma partida que o primeiro tempo acabou sendo até um pouco tranquilo, bastante tranquilo para o Corinthians. O Corinthians fez o resultado no primeiro tempo, conseguiu 3-0 em 26 minutos, um jogo em que, fala pro seu, Vasco também, pelo amor de Deus, cara. O Vasco, o time... Entregue, né? Nossa senhora, Nossa cara. senhora. Time, não à toa que o Rafael Paiva, né? Acabou sendo demitido. Mas aí, sinceramente, desculpa te cortar, acho uma baita de uma sacanagem mandar o treinador embora nessa situação, porque ele foi contratado pro Sub-20. Ele Sim. fez um grande trabalho no Sub-20. Aí o Ramon tava mal no profissional, ele subiu pra tapar um buraco. Pô, coloca o cara de volta no Sub-20, né, Pedrinho? Não é você que preza por trabalho a longo prazo, não é você que fala que, pô, o treinador tem que ter tempo. Você tirou o cara da base, colocou ele de tapa-buraco no profissional, aí você manda ele embora? Pô, coloca ele de volta na função original dele, porque ele era interino, ele não era o técnico do Vasco, ele era o treinador interino do Vasco. E vocês já estavam procurando outro técnico para o mercado para o ano que vem. Aí vai desempregar o cara? Aí, Pedrinho, já... Gosto muito do senhor, mas já deu a primeira canetada de dirigente ruim do Brasil, hein? Na mais fácil foi lá e desempregou o cara ao invés de colocá-lo de volta à função no qual ele foi contratado. E ele coloca o Felipe Maestro, que como treinador tem experiência zero também, né? Esse é o grande detalhe. Mas quem é Felipe Maestro? É um grande ídolo do Vasco. É um grande amigo do Pedrinho também. Também. É. Tem esse detalhe. Pedrinho, botou um brother, né? Ele já estava, inclusive, na gestão do próprio Pedrinho, né? Então, o Felipe até foi técnico no Tigres, no Bangu, no Confiança, no Volta Redonda, aos bastidores. Mas, assim, nada de tanta experiência assim. E o Rafael Paiva, é que o que aconteceu? Eu estava até falando com alguns colegas que cobrem o Vasco. O Rafael Paiva fazia um jogo bom, no outro ia muito mal. E aí isso, de certa forma, também mexia com o fato dele permanecer no clube ou não. Porque ele começou muito bem, o Vasco conseguiu o que precisava ao longo do tempo e tudo mais. Mas não foi suficiente. Agora, o Corinthians consegue um resultado importante, e foi justamente o reencontro, né, do Ramon Dias com o Vasco da Gama. E agora começa a pensar no futuro, porque o detalhe é o seguinte... Os gols marcados pelo Garro, 2 do Garro e um também no meio do caminho do Gustavo Henrique, o segundo dele com a camisa do Corinthians, colocaram a equipe alvinegra na nona posição. São 47 pontos em 35 partidas, 12 vitórias, 11 empates e são 12 derrotas. E tem uma turma que tem 47 pontos, né? São três clubes, né? O Cruzeiro tem um jogo a menos, inclusive, né? E vai cumprir esse jogo na quinta-feira, né? Porque teve a partida contra o Racing nesse fim de semana e vai jogar na quinta-feira contra o Grêmio e também o Bahia. O Bahia que conseguiu um resultado importante agora contra o time do Atlético Paranaense, até estava perdendo a partida, consegue o empate aos 48 minutos do segundo tempo e acaba conseguindo esse empate o time do técnico Rogério Ceni. Que a gente critica, é verdade, acho que o Rogério tem coisas a melhorar, até porque a sequência do Bahia não vence há 5 jogos, não é tão boa, mas pelo menos na parte de cima da tabela ele está colocando o time, né? Apesar do alto investimento que o Bahia fez nessa temporada. Então, o Corinthians fica na nona posição e se for pensar até no próximo jogo, o Timão tem a volta do Memphis Depay e quem sabe o retorno do Yuri Alberto. Quem sabe o Yuri Alberto volta a ficar à disposição. Atleta que teve uma lesão no músculo posterior de la coxita derecha. E ficou fora de pelo menos esse jogo e pode voltar na semana que vem. É uma lesão de grau 1B. Não é tão grave assim. Pô, agora tem letra também nas lesões, o Corinthians, né? Costuma fazer. Só, né? 1, 2, 3, 1B, porra. Eu até conversei aí já fica aquela matemática difícil, quando começa letra... Letra e número junto. Quanto tempo de recuperação? Demora cerca de 10 dias, porque o Hector Hernandes... 10 dias. 3Y... Se grau 1 são 7 dias... 1B são 10 dias, quanto vale B? É que tem um detalhe, eu até conversei com a doutora Ana Carolina Corte, que é a médica responsável pelo Corinthians, ela me explicou. O grau 1 é só edema, sem lesão. No caso até da época do André Ramalho, o Ramalho teve uma lesão de grau 2. No caso dele, foi considerada grau 2
porque teve uma pequena ruptura. Geralmente no grau 1 não há ruptura da fibra, não há rompimento da fibra. Mas quando há um leve rompimentozinho, eles colocam um B, para não ser considerado 2, que não é tão grave assim quanto 2. Sei lá, né? Nomenclatura médica, eu Mas a pergunta foi justa. Quanto vale B? Mas eu Nesse caso tá valendo 3. É. 3 dias, né? Esse grau 1 são 7. É verdade. Ele volta em 10, B vale 3. E eu tô me baseando no já tem a matemática aí da próxima lesão. Exatamente. Eu tô me baseando no que aconteceu com o Héctor Hernandes, que foi quando ele chegou, o primeiro jogo do Héctor Hernandes como titular no Flamengo, ele teve uma lesão de grau 1B no Corinthians, ficou 10 dias fora. Mas o Timão começa a pensar nesse jogo sábado, viu, contra o Criciúma. Sábado contra o Criciúma, fora de casa, 7h30 da noite, jogo que acontece em Santa Catarina. E aí pode ter as voltas do Memphis e do Yuri Alberto. O Memphis vai voltar, o Yuri Alberto também. E o Félix Torres tem... atenção, Félix Torres tem uma lesão de grau 2B no músculo. Aliás, quanto atleta do Corinthians com lesão de músculo posterior? Vamos lá. Teve o Alex Santana, Thales Magno, André Ramalho, Héctor Hernandes, agora o Yuri Alberto. Pelo menos 5 jogadores nos últimos meses. Essa lesão de músculo posterior tem afetado bastante o Corinthians. Então,